Tivemos um entrave, mas nós estamos iniciando a nossa live hoje, dia 3 de novembro, pós-feriadão. Haha, loucura, loucura! Aquela live maravilhosa de matemática e física, juntos, Ledu e Lucas Skywalker, com o objetivo de fazer você ser o cara, a cara do Enem, ou não é? Rumo ao 1000. Moçada, então vamos começar aí para a gente não perder tempo, que nós já tivemos um pequeno entrave aí tecnológico, mas já está resolvido. Hoje, na parte de matemática, nós vamos falar sobre progressão aritmética e progressão geométrica, ok? Qual é a ideia disso? PA e PG nada mais é do que uma sequência com uma lógica que não deixa de ser uma função. PA, uma função do primeiro grau, e PG, uma função exponencial, ok? Então vamos relembrar alguns conceitos do que é a tal da PA, progressão aritmética. Ledu, para que a gente tenha uma sequência, nós temos termos, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. Quando eu quero encontrar um termo qualquer numa PA, o que eu preciso? Eu preciso de algumas informações. Ou eu conheço o primeiro termo, ou eu conheço qual a posição que eu quero, ou eu conheço a razão, com base, ou então o termo que eu quero encontrar, que é o tal do AN, o termo geral. Então, para a gente calcular aí um termo qualquer numa PA, nós vamos pegar sempre o AN, que é o termo que eu quero, A1 mais N menos 1 vezes R. Percebe que esse R aqui vai ser o nosso Azinho, o coeficiente, né, eu chamo de coeficiente angular da reta. Isso aqui é a nossa variável, e isso aqui é o nosso Bzinho, o coeficiente linear. Legal? Tá. Então, para que eu possa descobrir essa lógica, né, ou seja, essa razão de soma constante, o que a gente faz? Pega um termo qualquer e subtrai o seu anterior. Toda vez que a gente faz isso, nós achamos a tal da razão, ok? Algumas propriedades para a gente relembrar. Toda vez que eu tenho uma quantidade de termos ímpares, por exemplo, 3 termos ímpares, né, 3 termos, quantidade ímpar, e consecutivo, nós podemos encontrar o termo do meio fazendo o quê? Uma média aritmética dos dois que estão próximos a ele. Então, se eu pegar o termo A2, se eu pegar o A1, somar com A3 e dividir por 2, eu consigo achar esse cara do meio. Isso vale também quando eu ando 2 para um lado e 2 para o outro. Então, se eu pegar o A5, né, quero achar o A3. Se eu pegar o A5 e pegar o A1, como eles estão equidistantes, vale a média também para encontrar esse cara do meio. Ok? Tá. Uma outra forma também que a gente tem para trabalhar a PA, quando a gente tem 3 termos, nós podemos escrever o termo do meio como um X qualquer. O anterior a gente subtrai a razão e o posterior a gente soma uma razão. Simples assim, ok? Toda vez que você tem uma quantidade de termos e você quer somar esses termos numa PA, o que a gente deve fazer? Pegar o primeiro, pegar o último, somar esses dois valores. Esses dois valores eles são iguais se eu somar o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Como isso aí dá sempre uma constante igual, então nós vamos pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Por quê? Eu somei o primeiro com o último, o resultado é o mesmo que o último com o primeiro. Quando eu cumprimento alguém, eu estou cumprimentando outra pessoa, mas não são 2 cumprimentos, é um só. Então por isso que eu divido por 2. Tá ok? Então tá aí uma forma de a gente trabalhar a PA. Vamos pegar agora o exercício 3 da nossa listinha, que você tem aí, tá aí no link, logo de baixo aí. Dá uma olhadinha no exercício 3, o que vai acontecer para a gente ver a aplicação direta dessa forma. Eu vou sair da frente aqui para você dar um print na tela, beleza? E aí você tem aí um resuminho rapidinho sobre PA, beleza? Deu aquele print maravilhoso? Vem comigo. Vamos pegar o exercício 3 e vamos tentar entender como que a gente pode trabalhar a resolução desses exercícios pensando nesses conceitos que a gente acabou de ver agora. Então vamos lá. Questão de Enem, tem sempre um textão, né? E ele fala aí, ó. O slogan "Se beber não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para grave problema de ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida quando o assunto, por exemplo, foi tratado no Código Brasileiro de Trânsito. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de veículo já era pequena, ficou ainda mais reduzida. E, conforme a tabela abaixo, nós temos o número das mudanças que aconteceram. No ano de 2013, nós tínhamos um total aí de 1.050 acidentes, 2014, 900 e 2015, 850. Aí ele diz o seguinte: suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual
a redução observada e redução absoluta de 2014 para 2015. Com base nessa representação, qual o número de acidentes de 2018? Percebe que aqui tem uma pequena pegadinha. Olha só, o terceiro exercício ele tem uma tabelinha, onde ele coloca aí o ano de 2013, na sequência ele coloca 2014, na sequência põe 2015. Eu tenho um total aqui de 1.050, depois eu tenho 900 e depois eu tenho 850. Percebe que ele quer qual vai ser o número de acidentes? Olha lá, 2016, 2017, 2018. Ele quer aqui em 2018. Porém, a sacada é que não é o primeiro, né? O nosso primeiro termo não é esse cara. Ele fala assim, ó, considere que de 2014 para 2015, essa diferença, ela se mantenha. Percebe que aqui nós estamos calculando então quem? Ó, esse é o nosso primeiro termo. Esse é o segundo termo, esse é o terceiro termo, o quarto termo e o quinto termo. O que a gente quer achar é o quinto termo dessa PA. Por que PA? Porque ele quer que essa razão seja constante. Mas veja bem, como é que eu vou encontrar essa razão? Se eu tenho o número de acidente 850 e aqui é 900, daqui para cá o que aconteceu? Houve uma queda de 50. Percebe que a razão aqui foi pegar o segundo termo e subtrair do primeiro. Lembra daquela formulinha? AN menos AN menos 1? Ou seja, 850 menos 900, isso dá menos 50. Lembre-se, quando a razão é negativa, isso representa uma reta decrescente. Aquele nosso Azinho, coeficiente angular. Isso só representa pra gente que a nossa PA é decrescente. Beleza? Tá. Como eu quero encontrar o quinto termo, é lógico que eu não preciso escrever aqui, ó, a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Você pode simplesmente preencher essa tabela rapidamente, ó. Não está diminuindo 50, então aqui vai cair para quanto? Para 800. E daí? Diminui 50 e diminui 50. Matei esse exercício em 18 segundos. Ok? Mas como o nosso objetivo aqui também é fazer uma revisão contigo, então o que a gente vai fazer? Vamos mostrar como que eu calcularia utilizando a fórmula. A fórmula diz o seguinte, nós queremos encontrar qual termo? O primeiro termo é 2014. O segundo, o terceiro, o quarto, esse aqui é o quinto termo. Então, o nosso N é 5. Quem é o primeiro? O primeiro termo é 900. Mais N menos 1. O N é 5, então 5 menos 1. Quem é a razão? Cuidado, a minha razão é 50 negativo. Então, coloca entre parênteses, tá? Porque ele vai trocar o sinal aqui. Percebe? O nosso quinto termo vai ser 900. Isso aqui é 4. 4 vezes 50, isso dá 200. Mais com menos dá menos 200, ó. E aí, depois de meia hora de cálculo, eu achei a solução. Tudo bem? Então, tá aí. Uma maneira de resolver uma progressão aritmética. Questão do Enem. Fácil? Difícil? Depende de como você interpreta e, principalmente, de como é que está a parte, né, conceitual para você resolver. Da progressão geométrica, né? E aí o que acontece? Progressão geométrica, a famosa PG. E aí, o que interessa para nós nessa progressão é, eu tenho uma sequência A1, A2, A3 e vai embora até um termo qualquer, termo geral. Qual que é a lógica aqui? A lógica é que eu tenho uma razão. Só que essa razão agora vai ser uma razão vinculada a uma divisão. Como assim, Edu? Para que eu possa ter aqui uma sequência PG, eu vou estar sempre multiplicando por um termo constante. Então, para eu achar quem é, né, essa tal da razão, eu vou pegar um termo qualquer e vou dividir pelo anterior. E por que a gente usa a palavrinha que? Que é de quociente. Então, lá na PA é o R de razão de soma, né? Soma de um valor constante, pode somar um valor negativo, um valor positivo, mas é uma soma. E aqui nós vamos trabalhar com a razão vinculada ao quociente, que é uma divisão. E aí o termo geral, se você pensar aqui, o termo geral vai ser o A1. Mas percebe que o A1 vai fazer o quê? Vai estar sempre multiplicando por uma razão. Então, eu já vou multiplicar por quê? Só que essa razão ela é multiplicada uma vez, duas vezes, três vezes. Então, até onde? Até um N menos 1. Então, percebe que o nosso termo geral aqui na PG, né? O que acontece? Eu tenho o A1 que também tem lá na PA. Só que ao invés de somar, eu faço o quê? Eu vou multiplicar. Multiplicar por uma razão. Só que como isso aqui é exponencial, ele foi para o expoente. Entendeu? Isso aqui é o termo geral, ó. Isso aqui é o que a gente chama de termo geral,
De quem? Da nossa PG. Eu vou colocar aqui embaixo para fazer um comparativo, o termo geral da PA, só para você enxergar o que eu quero aqui, ó. O termo geral da PA é o AN, que vai ser o A1, só que ao invés de multiplicar eu somo. Como é uma reta, então vai ser N menos 1 vezes R. Aqui é Q elevado a N menos 1. Percebeu? Então isso aqui me dá a condição de comparatibilidade. Qual a diferença da PA para PG? PA é uma soma constante, PG é uma multiplicação de um termo constante. Propriedades, né? Toda vez que a gente olha e estuda qualquer coisa, é muito interessante a gente saber as propriedades. E quais são as propriedades? Lembrando que depois a gente tem, se você quiser aprofundar, né? Nós temos uma aula específica sobre isso no nosso canal aí, só de PA e de PG, em sequência, tá? Mas o que interessa para nós aqui são, primeiro, quando a gente tem 3 termos consecutivos, pensando no mesmo conceito aí da PA, consecutivos, o A1, o A2 e o A3, o que acontece? Ó, o termo do meio agora não vai ser média aritmética, vai ser média geométrica. Ah, Edu, então média geométrica nós vamos pegar o A1, multiplicar pelo A3 e tirar a raiz quadrada. Exatamente. Então, qualquer termo elevado ao quadrado é a multiplicação dos dois que estão um do lado do outro. Lógico, se eu elevar ao quadrado, a operação contrária vai ser o que a gente chama de raiz quadrada, tá? Também posso pensar como um termo qualquer, um x, e aí eu vou para frente multiplicando pela razão, ou eu volto um anterior dividindo pela razão. Isso aqui é muito útil quando a gente trabalha, principalmente o pessoal de polinômios, aí que a gente vai ver depois relações girais e tal. Isso aqui ajuda a resolver uma beleza dos problemas, tá bom? Então, de maneira geral, isso é uma PG. Aí nós temos aqui na PG duas particularidades. Quando a gente fala em soma, né, dos termos, soma de N termos de uma PG, nós temos duas condições. A soma no finito, ou seja, a soma SN vai ser A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Eu uso essa fórmula quando a minha razão é maior que 1. Então, toda vez que a minha razão é maior que 1, essa formulinha aqui, ó, ela encaixa bem, beleza? Se a minha razão ela for entre menos 1 e 1, quando acontece a razão ser assim, eu posso escrever essa mesma fórmula desse jeito, ó. Sn é igual a 1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Ledu, qual a diferença das duas fórmulas? Diferença nenhuma. A forma da escrita vai me auxiliar, se eu guardar essa formulinha aqui, eu vou para, quando for fazer agora a soma no infinito, vai ficar mais fácil de entender. Mas aqui é o seguinte, se a minha razão é um número maior que 1, isso aqui é um número positivo, aqui dá positivo, belezinha. Se eu uso essa fórmula com a razão maior que 1, aqui dá negativo, mas aqui dá negativo também, então cancela, entendeu? Mas qual a vantagem de eu guardar essa fórmula? Perceba o seguinte, quando a minha razão for entre menos 1 e 1, ou seja, for uma fração, uma parte do todo, não for o inteiro, vai dar a ideia da gente estar caminhando para um limite, indo para o infinito. Então, como assim, Ledu? Antes de eu mostrar a fórmula, vamos pensar assim, ó. Imagine que eu tenha o número 1. Aí eu divido por 2, então fica meio. Aí eu divido por 2, isso aqui dá 1/4. Aí eu divido por 2, isso aqui dá 1/8. E aí eu venho e falo, bom, vamos somar esses termos aqui. Mas vamos somar indefinidamente. Ou seja, vamos embora lá para o infinito. Dá para somar isso? Dá. Percebe que aqui é 1, aqui ficou 0,5, aqui ficou 0,25, aqui ficou 0,125. Isso vai sempre se aproximando da onde? Do tal do zero. Quanto mais eu vou me aproximando ali do zero, eu estou tendendo a chegar a zero, mas não vou ser zero nunca. Essa ideia de limite, que a gente não vai entrar nesse teor agora, ele me dá essa ideia de fazer uma soma no infinito. E aí percebe o seguinte, ó, a minha razão é meio. Se eu substituir meio aqui, meio elevado a n. Observe que quanto maior for o n, eu estou pegando a minha pizza, que era inteira minha, virou metade, virou 1/4, meu pedaço é sempre diminuindo, isso está tendendo a ir para onde? A ir para zero. Então, se isso aqui tender para ir para zero, vai ficar A1 vezes 1
dividido por 1 menos Q. Então, se eu quiser fazer a soma no infinito, né, quando a minha razão ela não é maior que 1, está entre menos 1 e 1, eu posso pegar o primeiro termo e dividir por 1 menos Q. Então, a vantagem, isso aqui é o que a gente chama de soma de uma PG infinita. A vantagem de eu saber essa formulinha aqui é que eu entendo essa. Tá? Não vamos entrar nesse método, eu tenho uma aula explicando isso com calma. Hoje é só aquela, né, melzinho na chupeta para você ficar feliz e ir lá se entusiasmar para assistir a nossa aula. Ok? Então, isso é o que eu preciso saber de PA e de PG. Com base nisso, vamos resolver agora os exercícios. Olha só que interessante. Vamos pegar o exercício 2 aí da nossa lista. Tá? É uma questão bem simples e que aplica a ideia de PG e que rapidamente você consegue resolvê-la. Você vai demorar mais tempo lendo a questão do que na sua resolução como um todo. Então vamos lá. Observe o seguinte aí. Ele fala, ó, o artista gráfico holandês, dá o nome do cara para nós aí, que a gente não vai ficar perdendo tempo, lembra o nome desse cara. Ele faz belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição de infinitas imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores um dos outros, conforme a figura que está aí. Então você tem um quadrado de lado 1, aí você tem um quadrado agora de lado meio, você tem um outro quadrado de lado 1/4, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo o lado do quadrado pela metade, ele está dividindo por 2, ou multiplicando por meio, ok? O quadrado primeirão aí, o PRST, com a medida de lado 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado, ele foi feito tomando como metade, né, ou seja, o ponto médio da base, metade do valor do quadrado anterior, e assim por diante. Essa sequência de construção vai se repetir indefinitivamente. Ou seja, tá. Qual é a medida do lado do 100º quadrado construído com esse padrão? Percebe que essa questão aqui ela vai me abrir algumas margens para algumas perguntas de Enem. Então, segunda questão, nós temos um quadrado, beleza? Onde o lado é 1. E aí o que ele faz? Ele pega metade desse quadrado e cria um outro quadrado de lado meio. Aí ele pega metade e cria um outro quadrado de lado meio vezes meio. O que ele quer? Nessa lógica, ele quer quem está na posição 100. Ele quer aquela carne, o A100. Nossa, foi piadinha ruim, hein? Quem vai ser o A100? Percebe? Vamos lá. Digamos que você esqueceu a fórmula. Quem é o A1? O A1 é 1. Beleza? Tá. Quem vai ser a razão? A razão nós estamos dividindo por 2. Vamos multiplicar por meio. Certo? Como que a gente chega no 100º termo? Percebe, ó. 100º termo vai ser sempre o primeiro termo, que é o número 1. A razão, que é meio. E isso vai ser quantas vezes? N menos 1. Ou seja, 100 menos 1. Percebeu? Está resolvido. Está feito. A questão está pronta. Como assim, Edu? Essa é a resposta? É. Procura aí para você ver. Ó. A alternativa é meio elevado a 99 vezes 1. Então, achamos a solução de um problema simples, 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 muito rápido e de resolução tranquila. Beleza? Entendeu? Se eu sei teoria, se eu sei conceito, isso vai muito de boa. Ok? Eu queria agora fazer com você a questão número 4, né? Que ele fala assim, ó. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistema de eliminatória simples. Nesse sistema, são disputadas partidas entre 2 competidores, com a eliminação do perdedor e promoção do vencedor para a próxima fase. Dessa forma, se na primeira fase do torneio ele conta com 2N competidores, estão na segunda fase restando somente N competidores, e assim sucessivamente até a partida final. Grifa até a partida final, que eu vou explicar para você por quê. Tá? Em um torneio de tênis, disputado no sistema, nós temos 128 tenistas. Ok? E aí ele quer saber o seguinte, para definir o campeão desse torneio, qual o número de partidas necessárias? Por que eu pedi para você grifar? Porque olha só,
A questão número 3 diz que o formato do torneio sempre é 2N, ok? Isso é o número de pessoas. No nosso caso aqui, são 128 tenistas. Quando a gente fala em partidas, ou seja, quantas partidas eu vou ter, quantos jogos eu vou ter, se eu tenho 128 pessoas e eles jogam entre si, então, se eu tenho 128, o número de partidas vai ser metade. Concorda? Esse cara joga com esse, é uma partida. Esse joga com esse, segunda partida. Então, para eu achar o número de partidas inicial, qual é na primeira fase? 128 dividido por 2, eu tenho 64 jogos na primeira fase. Ok? Tá. O que acontece? Eles jogam entre si. Quem ganha vai para a próxima, quem perde fica. O que acontece para eu ter o segundo termo? Ou seja, para eu ter a segunda fase, olha só, eu não estou dividindo por 2, então eu estou num APG. Perceba que eu tinha 64 pessoas que foram. Quantas partidas eu vou ter? Então, quando eu falo em partidas, eu vou dividir por 2, ou multiplicar por meio. Então, na segunda fase, eu tenho 32 jogos. E o que vai acontecer? Eu vou estar sempre dividindo por 2. Então, eu vou pegar o 32, vou dividir por 2, vou para a próxima fase. Quantas pessoas? 16. Na próxima fase, vou pegar 16, dividir por 2, eu tenho 8. Na próxima fase, vou pegar 8, dividir por 2, eu tenho 4. Na próxima fase, eu tenho 4 dividido por 2, que dá 2. E aí, agora, preste atenção, que tem a pegadinha do nosso problema. Quando você olha nas alternativas, primeiro, conforme disse meu querido Lucas Skywalker, quando a gente começa a entender o problema, de cara, a gente elimina o item A, o item C e o item D. De cara. Ou seja, você ficou agora no minha mãe mandou. Ou eu erro ou eu acerto. Qual que é a diferença? Ó, eu quero total de partidas. Então, eu vou estar fazendo um somatório de todas essas partidas. Eu quero somar 64 mais 32 mais. E aí, segura até aqui. Observe que a minha resposta ou para no 2 ou eu vou para 1. O que significa 1? Significa um jogo. Significa a partida final. Quer dizer que tem uma final. Então, quando ele fala lá, ó, até a partida final que eu pedi para você grifar, quer dizer que eu tenho um jogo último. E aí, então, a sacada do exercício é entrar essa soma 1. E aí, a alternativa correta aqui vai ser a nossa letra E. E está resolvido. Show! Entendeu? Olha só, Enem é fácil? Muito, desde que eu tenha conhecimento teórico e principalmente a interpretação do texto. E entender as nuances que estão, né? A gente lê com calma e grifar as palavras importantes para a gente não perder. Porque aqui, com certeza, você poderia ter ficado em dúvida, ou na letra B, ou na letra E, né? E, de repente, não ter entendido por que eu tenho que somar 1. Não é somar 1, é somar uma partida, ou seja, a partida final. Era importante. E aí eu queria fazer o exercício 5, por quê? Porque é uma sacada interessante. Mistura um pouco de conceito, até porque tem umas pegadinhas que quer te dar o bilisua, né? Leitura aqui para a gente resolver. Quinto exercício fala assim, ó, sobre a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica, nos andares 1, 3, 5, 7 e assim por diante, de 2 em 2. Pedro trabalhou na parte elétrica, nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente. Ele vem e fala assim, ó, andando sempre de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou no seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram localizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Ele quer saber qual o número de andares desse edifício. Então perceba o seguinte, ó, a sacada é, o João foi no andar 1, depois ele foi para o andar 3, ele foi para o andar 5, foi para o andar 7, para o 9, para o 11, para o 13 e assim por diante, ok? O nosso querido Pedro, ele foi no primeiro andar, daí depois ele foi para o andar 4, e assim ele foi para o 7, depois ele foi para o 10, depois ele foi para o 13 e assim por diante. Observe que a sacada do exercício aqui são 20 andares que os dois trabalharam juntos. Então, eles trabalharam juntos em qual andar? No primeiro. Beleza?
começaram fazendo a parte elétrica e a parte hidráulica no primeiro. Na sequência, olha só, eles foram para o andar 7, ó. E na sequência, eles foram para o andar 13. Percebe que, então, os dois juntos, né, o Pedro e o João, eles criaram uma PG, desculpa, uma PA. Tem uma PA aqui onde a razão é somar 2. Tem uma PA aqui onde a razão é somar 3. Percebe que acabou de aparecer aqui uma progressão, né, uma sequência, onde eles trabalharam no primeiro, no sétimo e depois no 13º. Ou seja, esse cara aqui é o primeiro termo, esse cara é o segundo termo e o terceiro. Observe que eles caminharam juntos nesses andares durante 20 andares. Os dois trabalharam juntos durante 20 andares. Então significa que qual é o 20º andar que os dois estão juntos? Inclusive, esse 20º andar, ele é o último, ou seja, ele é o andar total do nosso prédio, ó. Beleza? Então tá aqui, ó, andar 1, 2, 3, tarararará, e aqui em cima é o nosso último andar. Então a pegadinha não é que eles andaram 20 andares, o prédio tem 20 andares. Eles trabalharam juntos em 20 andares. Então eu preciso saber quem é o 20º termo. Percebe então, qual é a regra do jogo aqui? A regra do jogo é você, daqui para cá, somar 6. E daqui para cá, somei 6. Então nós criamos aqui uma progressão aritmética. Show! Progressão aritmética é aquela onde o termo geral é o A1 mais o N menos 1 vezes a razão. O que a gente quer achar? A gente quer achar a posição 20 dessa nossa PA. Quem é a posição 20? O primeiro termo é 1. Eu vou pegar 20 menos 1 aqui e vou multiplicar a razão, que é 6. Ok? Então, o que acontece? O A20 vai ser 1 mais isso aqui dá 19 vezes 6. 19 vezes 6 é a mesma coisa que 20 vezes 6, tirando uma vez. Não é? Olha lá, 6 vezes 9, então isso aqui dá 54, vai 5, isso aqui dá 114. Somando 1, isso significa que o 20º termo vai dar 115. Isso significa que eles trabalharam juntos aqui no primeiro andar. Aí no segundo andar alguém trabalhou, o outro não. Aí no terceiro andar, aí no quarto andar, então eles começaram a trabalhar juntos em quantos andares? Em 20. Mas o total são 115 andares. E aí, está resolvido. Beleza? É isso aí. Tranquilo. Enem é isso. Então, a gente quer agradecer. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até agora. Semana que vem estamos juntos de novo. Vai ser física de novo, dinâmica e análise combinatória e probabilidade. Você precisa da mesma live. Espalha para todo mundo que ela vai ser importante. Para chegar em mais pessoas possíveis, certo? Para poder a gente poder fazer mais conteúdo para você. É isso aí. Beleza? Então, obrigado mesmo. Né? E não se esqueça que se você nos ajuda, a gente ajuda você. E nos queira bem que não tem custa nada. Absurdo, Ledu! Nossa, esteja Sempre com você. Valeu, tchau! Obrigado, galera. Abraço.